Agora nós duas. Pedimos a Teresa Duarte Martinho para fazer uma espécie de relato do dia, de tentar, de alguma forma, reunir os pontos que lhe parecem mais relevantes, mais desafiadores para todos nós, os pontos que poderão ajudar-nos a pensar no próximo passo. Então, boa tarde. Eu vou procurar ser o mais sintética possível nesta missão, digamos, de reconstituir um mosaico muito interessante que foi aqui apresentado, não é? Com peças que não são assim tão desligadas, como vimos, têm bastantes ligações, têm bastantes fios que vão atravessando, não é? Como numa tapeçaria. O meu nome é, como disse a Maria, é Teresa Martinho. Eu acompanho e estudo as políticas culturais desde 1996, quando foi criado o Observatório das Atividades Culturais pelo Ministério da Cultura. Essa entidade foi extinta em 2013, não teve, digamos, o investimento e o apoio da tutela na altura, e tenho prosseguido a minha investigação e com um foco mais nas questões da cultura e do digital, mais no contexto académico, mais precisamente no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde, aliás, como já vão ver, ajudei a organizar com os meus colegas José Luís Garcia e João Teixeira Lopes, em 2015, precisamente um congresso, uma conferência, para debater os efeitos, as consequências do digital na cultura. Digamos que foi também um debate exploratório, que não se quis exaustivo, mas que foi uma maneira de tentarmos perscrutar e levantar algumas questões, como aquelas que emergiram, sobretudo na segunda parte do debate, na manhã, não é? Embora outras questões agora aqui à tarde e na própria intervenção da nossa keynote speaker também tenham ressaltado. Então, eu vou procurar mesmo fazer alguns destaques, e eu acho que a intervenção da Meredith foi muito, em português é uma redundância, uma aliteração, foi muito meritória, porque teve-nos aqui o papel de reavivar, creio que todos o comungamos, não é? Mas que é isto, que é o museu, não é? Qual é a história e qual é a identidade desta instituição tão particular que surgiu precisamente no tempo do Iluminismo, não é? Então, e o que aqui ficou bastante marcado, eu admirei e registro principalmente, e acho que nos deve dar que pensar, a visão articulada e integrada que a Meredith, embora tenha havido aqui um grande destaque para as questões do acesso aberto e para a disponibilização de obras, preservando a aura, porque aqui teve um grande cuidado em preservar a autenticidade original. E o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar, creio, de manter não a reprodutibilidade técnica da fotografia, mas no digital, como é que vamos manter a particularidade e singularidade de um trabalho artístico. E, portanto, isso parece-me muito importante, essa incorporação num todo que explicou em várias partes, corresponde ao melhor do que é feito nos serviços educativos dos museus, não é? Que é uma apresentação do museu lá fora e uma apresentação do museu cá dentro, chamando grupos menos frequentes para o conhecer, diversificando atividades, e, portanto, pareceu-me que, a pretexto, se calhar não é a melhor expressão, desta política do acesso aberto, nós podemos revisitar o que é o papel de um museu numa visão integrada neste tempo do digital, em que não estamos já só exclusivamente no digital, mas estamos num tempo de forte transição. Ainda estamos com o analógico, mas estamos nesta muitas vezes tensão e hesitação entre como combinar os suportes.
Portanto, da primeira intervenção, eu ressaltaria esses aspectos. Acho que, nessa medida, é muito inspirador e faz-nos pensar. Claro que Portugal, e aqui haveria também, mas eu não vou cansar-vos, e já vamos numa sessão longa, haveria que fazer um enquadramento para o cenário português, não é? Para as suas particularidades. Eu, por curiosidade, fui ver, todos nós sabemos que a sociedade portuguesa tem graves problemas em termos de educação, é uma das suas lacunas, um problema que recuperou progressivamente e com alguma lentidão, mas recuperou efetivamente depois da Revolução de 25 de Abril de 1974. Mas a verdade é que em 92 eu fui ver a percentagem de população em Portugal que tinha o ensino secundário, que é um dos nossos mais graves problemas, e não chegava a 20%. E creio que na Dinamarca, nessa altura, já ia nos 70%. Não quero estar aqui a extremar ou fazer aqui um confronto exclusivo, mas a questão educacional é muito importante para que não podemos desligar todas as questões que aqui foram abordadas de um contexto que inclui a educação, a literacia digital e também um dos nossos problemas, o abandono escolar, não é? Quer dizer, nós não podemos ter simultaneamente ou perspectivar utilizadores, e desculpem a redundância, de qualidade e que correspondam às nossas propostas, se eles também não tiverem uma frequência escolar maior e não tiverem também uma robustez nesse plano. Depois, e abreviando, já que faltam 15 minutos, na segunda parte, no painel em que estiveram presentes o Eloy Rodrigues, o Silvestre Lacerda, o David Santos, eu creio que o que aqui houve foi, sobretudo, a marcação e a evidência de problemas que continuam a atravessar o cenário cultural, não é? Há muitas indefinições, há muitas lacunas, há muitas perguntas que é sempre meritório colocar, mas eu achei-as tão coincidentes com o que aconteceu no tal congresso que eu vos falei em 2015, que até me permite recuperar algumas das notas que na altura tomei. E então, o que se concluiu, como se concluiu do que vocês disseram neste painel, é que, em termos de políticas culturais, o quadro figura-se muito mais disperso do que articulado ou concertado, ou seja, com uma visão, com um prazo que vá para além de um registro episódico ou fragmentário. E, portanto, à falta de um plano abrangente, cada entidade cultural, e nós estamos a falar aqui num grupo de entidades culturais, mesmo neste grupo que aqui está nesta sala, temos aqui desde o setor público, temos aqui o terceiro setor, eventualmente teremos, talvez numa percentagem mais pequenina, o setor privado, e cada setor desses tem as suas particularidades. Mas a verdade é que faltava já na altura um plano abrangente, e é nesse quadro que cada entidade cultural investe os esforços de acordo com os seus diversos recursos e métodos de trabalho. E isto, quando é cada vez mais sublinhada pelos profissionais intervenientes, a importância, isto foi muito saliente, a importância do progressivo alinhamento do trabalho das instituições com as iniciativas congêneres, designadamente em matéria de standards, estes de crescente necessidade à medida que crescem e se complexificam os acervos digitais e as exigências de integração com outros serviços de acesso em rede. Aliás, eu acho que esta situação continua, se não continuar, corrigir-me-ão, mas não deixava de ser sintomático que a iniciativa de criar uma plataforma que se chama cultura.pt e que tem a finalidade de desenvolver uma intervenção articulada da participação portuguesa na construção do Museu e Biblioteca Virtual, que é o portal Europeana, tenha partido dos organismos responsáveis por 3 programas de digitalização de especial fôlego do património cultural português. Refiro-me à Biblioteca Nacional Digital, que é trabalhada e é da responsabilidade da Biblioteca Nacional de Portugal. Refiro-me também ao Matriz.net, da responsabilidade da Direção-Geral de Património Cultural, e à Cinemateca Digital, da responsabilidade
da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. Portanto, já então se falava de problemas relacionados com as equipas escassas, os recursos diminutos para se fazer um trabalho que permita acompanhar e investir na evolução tecnológica e implementar processos de preservação digital. Havia também dificuldades de manter e de fazer crescer infraestruturas do arquivo digital relacionadas com a falta de profissionais especializados dedicados a esta tarefa de forma exclusiva nas instituições culturais. É um problema que anda a par da não continuidade das equipas e dos projetos a médio e a longo prazo e de um tipo de formação mais centrada nos instrumentos, muitas vezes em dar resposta às diretivas europeias, porque nós vivemos num mundo em que as políticas são cada vez menos definidas só numa escala nacional ou local. Portanto, as atenções estão centradas nos instrumentos e na pressa de dar resposta às diretivas do que propriamente nos processos e nos conceitos, não é? E o que aqui eu presenciei de manhã é que novamente há perguntas que é o que é que vamos digitalizar tudo, o argumento vamos digitalizar tudo porque quanto mais digitalizarmos, maior é o acesso das pessoas às obras e mais conhecimento sobre elas se pode produzir. Mas outra opinião dirá, não vamos selecionar tudo porque temos que pensar os custos que estão inerentes a este manancial de informação, à sua preservação, ao risco da sua obsolescência tecnológica e, inclusivamente, uma questão que não foi aqui abordada, mas que também futuramente pode vir, é até que ponto nós falamos de software, mas como é que todo o hardware também vai continuar a aceitar e a albergar todo este modo de trabalho. Essa é também uma questão que nos deve dar que pensar. Agora, passando muito rapidamente e para utilizar o mais proveitosamente o tempo que me resta, temos mais 10 minutos. Achei muito interessante o seminário que nos reuniu ao princípio da tarde, porque ao debatermos esta questão do direito de autor e das licenças Creative Commons, eu ressaltaria 3 aspectos. Por um lado, fica evidente como o nosso contexto comunicacional e cultural evidencia um grande desfazamento. Ou seja, por um lado, somos incentivados, somos solicitados a participar, a recriar, a não ser só consumidores, a produzir, a sermos pessoais na utilização que damos aos nossos gostos, às nossas preferências, aos nossos investimentos. Tudo isso com muitas possibilidades inegáveis do ponto de vista da criatividade. Por outro lado, temos uma regulação e um conjunto de organização da jurisdição que nos mostra que há coisas que não se podem fazer e, portanto, é como se as práticas que são incentivadas e que são valorizadas não tivessem, estão a chocar com o enquadramento que permanece e que tende a perpetuar-se, embora aqui tenham havido nítidos sinais de que há uma vontade de abalar, com certeza quando digo abalar é com efeitos construtivos e consequentes, não é? Mas para conseguir aqui um arranjo civilizacional, que é outro paradigma e que não pode ser este, porque senão sucederão estes debates, não é? Outro desfazamento que o debate sobre o direito de autor revelou é que a cadeia de valor foi profundamente alterada, não é? E isso também implica com as questões do direito de autor. Nós não podemos esquecer que hoje, e em termos de informação e de organização da paisagem comunicacional, do que era o jornalismo e agora se chama cada vez mais produção de conteúdos, já não temos a edição de um lado, já não temos a distribuição de outro e
e todas essas fases no modelo clássico da cadeia de valor se recombinaram e, portanto, isso lança fortes interpelações a todos os envolvidos e cria, obviamente, como todos sabemos, a possibilidade de novos atores, os chamados novos players, não é? Interferirem com toda a sua visão e todo o seu poder, mesmo económico, neste complexo entrelaçar de projetos e vontades. Em terceiro lugar, e ainda como alguns episódios foram aqui narrados, vimos também este jogo curioso e interessante do dar e receber, não é? Das trocas simbólicas que jogam na economia, não é? O caso do artista que prescinde, ou dos artistas que prescindem dos seus direitos, criando uma receptividade tal e um sentimento tal de agrado na multidão de espectadores ou de utilizadores ou de pessoas que se relacionam com a sua obra, ao ponto de ela se transformar numa multidão patrocinadora, não é? Isto também é uma novidade que o analógico, com efeitos mais positivos ou negativos, que os podemos discutir, não é? Mas é uma possibilidade que também não existia no tempo do analógico e, portanto, esta possibilidade de quem não conhece a nossa obra ou conhece sem partilhar os objetivos que a guiam nos financiar, eu creio que levanta problemas e dilemas éticos, não é? Poderá ser bastante agradável na concretização das obras, mas também poderá dar que pensar sobre a própria noção de autor ou de autoria ou de assinatura de um trabalho. Depois tivemos aqui uma visão muito abreviada de um tema que eu também acho que dava por si um seminário ou um dia de trabalho, não é? Que é a questão de que os colegas do Porto acentuaram quando nos falaram da necessidade de pensarmos no momento da criação do que é que vai acontecer em termos de preservar e manter a obra ao ponto de ela poder ser um dia reavivada, 1, 2, 3, 4, as vezes que for necessário, porque, como eles diziam, se bem se lembram, entre a possibilidade de eu responder a uma encomenda agora e investir o meu esforço criativo e organizativo, porque o artista não cria só, planeia nessa obra, entre isso e estarem a solicitar-me para eu reproduzir a obra que eu também fiz há 3 anos, mas que não consigo já reconstituir, dadas as mudanças tecnológicas efetuadas, entre isso então eu parto para uma nova obra, não é? E então aí faz-se uma escolha que também não é completamente óbvia. Portanto, isso também penso que é uma questão que deve dar que pensar não só à comunidade e aos artistas, aos criadores, mas também aos programadores e aos gestores culturais. Achei muito interessante e sem querer dar menos tempo à questão dos herbários, dos catálogos, achei aqui saliento 2 coisas. Não tivemos a oportunidade de ver o catálogo em pormenor, mas achei que ele é um exemplo em potência do que é um livro na era digital, não é? E com todas as possibilidades que o hipertexto também aí tem, porque deve ter múltiplas ligações para descobrirmos toda aquela vida e o percurso das espécies, não é? Aqui realmente o que é possível conhecer às vezes dos humanos e de todos os seus trânsitos culturais consegue-se também perceber para um conjunto que nos é dado muitas vezes e completamente estranho, não é? Que tem toda outra fundamentação, mas acho que aí também nos poderia, com mais tempo, ficar evidente o conceito do livro e a transitar para o arquivo e as suas múltiplas possibilidades. Depois, quanto aos outros projetos que foram aqui dados, com a questão da correspondência que está na Universidade de Coimbra e também com o projeto de transpor para meio digital os acervos do Mário Cesarini, acho que fica muito também em evidência o desejo, a vontade e como é que isso se concretiza efetivamente, que é
a participação e a cultura cooperativa e a participação dos outros nesses próprios projetos. O arquivo RTP daria imenso que falar, acho que é um projeto muito interessante. Eu retenho duas coisas. Eu acho que ele mostra como é importante para a identidade da instituição. Todos nós também gostemos mais ou menos, temos imagens, temos textos ou fotografias que formam a nossa identidade. A RTP tem neste arquivo um traço indispensável da sua identidade e da sua memória, mas não só. Reparem que a privatização aconteceu nos anos 90, em meados dos anos 90, e, portanto, há não só aqui a identidade de uma instituição, que tem direito e legitimidade para a construir, mas ela é também nossa, não é? Portanto, o que está aqui em causa, e como mostrou bem com alguns destaques, é que estão aqui visões da sociedade portuguesa e de momentos fulcrais que ela teve, que só a RTP é que os captou, é que os registou, e isso é algo muito delicado, eu diria. Independentemente dos critérios que organizam o vosso trabalho, acho que é muito delicado. E as perguntas que foram suscitadas também se podem incluir aí, não é? Porque se calhar elas mais facilmente são interpeladas para um projeto como a RTP do que para um projeto do setor privado. Não sei, estou apenas a especular, mas estou a seguir também as orientações aqui da moderação e vou já passar a terminar. E então, pensando como foi pedido, fazendo um esforço em lançar aqui algumas questões para o futuro. E isto pode não ser a sequência editorial melhor ou mais inteligente, mas são notas soltas. Em primeiro lugar, eu acho que podemos pensar, ou podemos sair daqui a tentar a perceber como é que vamos no futuro, e isso faz parte de todas as discussões e dos debates que estão a ter lugar, como é que vamos esclarecer, como é que vamos articular e concertar as vontades que estão tantas vezes em tensão, porque sente-se uma tensão, do uso aberto, do acesso a tudo o que é colocado em domínio aberto, portanto, das obras, e por outro lado, a tal estrutura da regulação dos direitos de autor. Em que sentido é que isto vai evoluir e, de facto, o que é que se joga verdadeiramente aqui? Eu acho que estamos não só no mercado único digital, que é um projeto que a União Europeia tem desde há uns anos. Estamos aí em termos factuais, mas temos um edifício para construir e é uma preocupação que não vem só do tempo das licenças Creative Commons, já vem de comunidades de artistas que defendiam já no século XIX que isto de ter uma obra e de fazermos obras isolados ou em grupo ou alternando esse tipo de trabalho deve ser colocado ao conhecimento dos outros sem retribuição, sem compensação económica. E isso, claro, tem a ver com ideologias e de sentido mais liberal ou menos liberal, mais comunitárias, enfim. Radica, toda a história desta questão dos direitos radica mais nesse debate. Em segundo lugar, como é que os arquivos vão lidar, como eu dizia há pouco, com a participação dos utilizadores e quais os protocolos, quais as novas medidas que vão ser necessárias ou não. Em terceiro, a nível de políticas culturais, não é? Conseguir-se-á articular, por um lado, todos os nossos problemas em termos de literacias digitais, porque os temos, não foram falados aqui, mas temos-los. Conseguiremos articular essa questão, os recursos que são afetados à cultura, e eu noto que o governo que tomou posse em 2015 aumentou o orçamento não chegou a 2 milhões face ao que tinha feito, o que tinha sido executado no ano anterior. Portanto, há também aqui uma questão de recursos. Há também um problema de continuidades de políticas culturais,
com uma estratégia articulada e com uma visão que não seja cingida ao curto prazo, ou, como eu dizia há pouco, resolver uma diretiva ou transpor para português uma decisão que foi tomada num circuito europeu, não é? As políticas em Portugal, não é só na cultura, funcionam muito por reação ao que é estabelecido a nível europeu. E muitas vezes não há um espaço de reflexão e tempo que nos permita pensar de uma forma mais personalizada como dar resposta a questões que, claro, fazem parte implicam compromissos nossos ao pertencer a um grupo mais largo, mas que nos devem dar espaço para pensar respostas individuais e singularizadas. Depois há toda aqui uma questão que eu também acho importante, e estou quase a terminar, e que se tem abordado muito, sobretudo na pesquisa que se faz em Sociologia sobre arte, que é como é que neste novo panorama digital como é que se vai dar o encontro entre os artistas e as suas audiências. Ou seja, como sabem, a figura dos mediadores culturais, dos intermediários culturais, dos críticos de arte, tornou-se cada vez menos solicitada. Nos jornais, a cultura dá cada vez mais lugar ao lifestyle, ao entretenimento, ao curioso, ao pitoresco. Portanto, a densidade não interessa, os assuntos explorados com profundidade não são os que estão a organizar as preferências dos editores e, portanto, onde é que nós vamos estar em termos de mediação cultural? Em websites especializados? Em blogs, em redes de sociabilidades, ou seja, o risco que aqui eu vejo, e muitos têm visto, é que, como vocês sabem, há um apelo e quase uma subordinação e uma veneração pelas métricas das visualizações, das partilhas, das procuras, e até que ponto é que esses rankings de notoriedade e de visibilidade podem impor-se como critérios de consagração e de reconhecimento? É uma pergunta que se assim for, será injusto para muitas obras que não conseguem, e muitos autores que não conseguem ter presença nesse espaço, não é? A finalizar, há ainda uma coisa que vem na continuidade desta questão, que não foi aqui usada, mas é mesmo neste sentido. Eu tenho visto que há alguns museus, por exemplo, que recorrem a aplicações para difundir informação aos seus públicos, o que é meritório, mas novamente vejo que há muito a lógica do jogo e da que se chama a gamificação, e isso muitas vezes torna redutor os conteúdos que são lá disponibilizados e que eu acho que não fazem sempre justiça às obras. E, portanto, nesta ânsia de comunicar e de difundir, e como a Meredith dizia de manhã, nós não podemos estar à espera de perfeição para divulgar aos outros, mas temos que arranjar um tempo de compromisso entre aquilo que disponibilizamos aos outros e aos públicos, seja sério, seja rigoroso e não seja apenas destinado e orientado pela ideia de entreter ou de divertir ou de criar, de ser engraçado para os outros. Acho que a cultura e as artes merecem ainda outro lugar, sendo que todo o espaço é livre, não é? E com o digital ainda mais. Obrigada também por esta oportunidade. Muito obrigada, Teresa, por este resumo e estas perguntas finais. Chegamos ao fim de mais uma conferência anual. Amanhã qualquer coisa vai faltar, não é? Para alguns de nós, pelo menos. Foi um dia rico, longo, devem estar muito cansados, vou ser muito rápida. Gosto muito de fazer a parte dos agradecimentos, muito mesmo. Começar por agradecer, obviamente, a Fundação Calouste Gulbenkian, que mais uma vez acolheu a nossa conferência anual. Agradecer a Fundação Millennium BCP, que também é outra entidade que está ao nosso lado quando precisamos. Agradecer a todos os oradores, moderadoras, a nossa keynote speaker, em especial a quem viajou durante a noite para estar aqui
aqui esta manhã. Um pensamento para os nossos colegas da Leiria que tiveram que sair mais cedo porque a situação continua complicada. O Museu da Imagem em Movimento foi evacuado, as escolas dos filhos das nossas colegas também. Portanto, quem diria que estaríamos a viver, poucos meses depois, mais uma catástrofe dessas. Agradecer às colegas Ana Braga, Helena Barranha, toda a colaboração na preparação desta conferência. Agradecer aos tradutores, heróis maravilhosos. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Ao técnico de som, técnico de informática, todo o apoio, aos nossos voluntários, Ana Sofia, Eric, André, Hugo, não sei onde está o Hugo, estás aí, obrigadíssima. Como não podia deixar de ser, a direção da Acesso Cultura, aos membros que estão aqui hoje connosco e aos outros que não estão, a todos os associados, aos que estão aqui hoje, vários, e aos que não estão. Esperamos voltar a encontrar-nos em breve. Há cursos por aí. Muito em breve vamos anunciar as candidaturas do Prémio Acesso Cultura Linguagem Clara, segunda edição. Portanto, haverá mais oportunidades para estarmos juntos. Muitíssimo obrigada. Até para um ano, até breve. Obrigada.